Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Eu sou Antônio Moreiras e trabalho no NIC-BR. Vou fazer uma breve apresentação do que é o NIC-BR para vocês, antes de entrar no assunto. E, para falar do NIC-BR, eu tenho que falar antes do Comitê Gestor da Internet, do CGI-BR. O que é o CGI-BR? Quando a internet chegou no Brasil, ela chegou na academia, ela chegou nas universidades, ela chegou interligando universidades, porque ela só interligava universidades lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a internet começou como um projeto financiado pelos militares para procurar redes que fossem, tentar criar redes que fossem mais resilientes, né, que se um ponto, um nó da rede, sei lá, fosse bombardeado numa guerra ou qualquer coisa parecida, a rede continuasse funcionando por outros caminhos. Então, o pessoal estava fazendo comutação de pacotes, que é o que a gente faz no dia a dia hoje, né? Pacotes IP para lá e para cá, mas era uma novidade. Começaram a pesquisar isso, só que os militares pagavam as universidades para fazer essa pesquisa. As pesquisas eram feitas em universidades e centros de pesquisa. Então, a ARPANET, que era essa rede da DARPA, lá dos militares, ela nasceu interligando centros de pesquisa que participavam disso. Em um dado momento, isso foi crescendo, começou a ser chamado de internet, e o pessoal começou a convidar outros centros de pesquisa para se interligar. As universidades brasileiras entraram nessa. A USP, a URGS, lá no Rio Grande do Sul, a Federal do Rio de Janeiro, e outras foram indo. Em um dado momento, teve a ECO 92 aqui no Brasil. Foi uma conferência da ONU, e era uma conferência diferente, porque geralmente nas conferências da ONU só participam os representantes dos países, dos governos. E essa, sobre ecologia, era para ser uma conferência diferente, onde ia ser aberta para a sociedade civil. Aí o pessoal olhou a internet, onde dava para trocar informações a longa distância. Não era legal ter internet nessa conferência? Aí a sociedade civil começou a se envolver nesse negócio, colocou a internet na ECO 92. A internet começou a ser aberta aqui, veio a abertura comercial também. Nesse meio tempo, esse povo da sociedade civil, das ONGs, junto com o pessoal do governo, falou: vamos criar um comitê, um conselho, para definir diretrizes sobre como a internet tem que crescer e se desenvolver aqui no Brasil. Aí foi criado o Comitê Gestor da Internet, que existe até hoje, mudou um pouquinho a composição, era menos gente, hoje são 21 pessoas, metade são representantes do governo, metade são representantes diretos dos outros setores envolvidos. Então, tem representantes de universidades, tem representantes de empresa de telecom, tem representantes de provedores, por exemplo, representante dos provedores de internet. Lá Nossa, fugiu o nome agora. É um nervosismo, está aqui. Daqui a pouco eu falo. Me fugiu. Caramba, meu. Alguém fala, hein? Não. Tudo bem, daqui a pouco eu falo. Caramba, da Rede Telesul. Nossa, que branco. Estava aqui na minha cabeça 2 segundos atrás. Tudo bem, não vem ao caso. Tem um provedor, tem um representante, o Rosauro. O Rosauro da Rede Telesul, o Rosauro, que é lá do Paraná, tem provedor lá no Paraná, é o representante hoje dos provedores de internet. Desculpem o esquecimento aí. Mas, enfim, temos o Comitê Gestor da Internet. O Comitê Gestor da Internet criou o NIC-BR. Para quê? Para cuidar dos nomes de domínio .br. Sabe, quando você digita alguma coisa, .com.br, a gente aqui registra. O registro.br é um departamento do NIC-BR. Então, foi criado para isso. O registro.br também começou lá dentro das universidades, dentro da academia, quando a internet foi aberta, então, para uso comercial, e o Comitê Gestor da Internet foi criado para gerenciar isso tudo, o Comitê Gestor criou o NIC-BR. O NIC-BR é uma empresa privada. A gente não é governo, a gente não é órgão público, a gente é uma empresa privada, só que é uma empresa sem fins de lucro, como se fosse uma ONG. Então, a gente pega o dinheiro dos nomes de domínio .br e a gente reaplica na internet em projetos que visam melhorar a internet. O dinheiro do .br é suficiente para fazer os nomes de domínio, a parte de DNS do Brasil funcionar, e tem um superávit. Esse superávit a gente reaplica.
A gente reaplica em cursos, a gente reaplica no PTT, no OpenCDN, em várias outras coisas, vários outros projetos, em pesquisas sobre como a internet funciona e muitas outras coisas. Então, aqui tem um organograma simplificado no NIC-BR e mostra, então, o registro BR, o CERT, o CETIC, são departamentos todos do NIC-BR, cada um cuida de uma determinada função. O registro BR da distribuição de IPs e de ASNs e do registro de domínios. O CERT são tratamento de incidentes de segurança, projetos relacionados à segurança, o CETIC, pesquisas, o CEPTRO é a área onde eu trabalho, são diversos projetos ligados à infraestrutura da internet, medição de qualidade da internet, o XBR são os PTTs, eu também atuo nesse projeto, CWeb e W3C são ligados ao web, aos padrões web. Então vamos entrar no assunto agora. Evolução, vou falar do PTT de BH, vou falar do OpenCDN, vou falar da importância do PTT, de como a gente pode usar o PTT melhor no provedor. Esses daqui são dados do PTT de BH. Eu sei que não dá para vocês enxergarem tanto aqui o desenho, mas isso aqui é um diagrama que eu fiz, desenhei ele com os dados da tabela de rotas lá do route server do PTT, onde a gente fecha as sessões BGP lá dos roteadores, né? Então, isso aqui mostra os AS, os provedores, as empresas que estão lá conectadas no PTT. Os verdinhos, aquelas bolinhas verdinhas, são as que estão conectadas diretamente e não tem nenhuma outra empresa atrás dela, não tem um cliente de trânsito, por exemplo, do AS atrás delas. As amarelinhas são as que estão conectadas diretamente, mas trazem outros AS atrás delas. E daí eu desenhei alguns desses AS que estão atrás delas. Os azuis claros são os AS que não estão conectados diretamente no PTT, mas estão a 80 quilômetros de distância ou menos aqui do centro de Belo Horizonte, onde tem os data centers, os PICs do PTT. E os azuis mais clarinhos ali, eles estão nessa faixa entre 80 e 200 quilômetros, que também eu acho que seria viável. Então, viável é uma conexão direta. Então, eu destaquei na figura os caras que não estão conectados diretamente, eles estão atrás de outro AS, mas talvez fosse viável eles se conectarem diretamente, né? Então, muitos caras aí estão atrás da Century Telecom, da Norte, da Algar e de outros provedores aqui. Bom, então o que a gente tem? Olhando na tabela de rotas do PTT hoje, qual que é a situação que a gente enxerga? A gente enxerga 56 AS diretamente conectados. Esses são os que estão ativos. O que eu olhei a tabela, não olhei aquela lista de gente que uma vez se conectou, que está lá na página principal. Olhei a tabela de rotas do route server. 56 estão anunciando prefixos lá no BGP. 34 desses têm outros AS atrás deles. Então, eles anunciam não só os prefixos deles, como os prefixos de clientes de trânsito, de outros AS atrás deles. Então, se a gente pegar esse total de sistemas autônomos que a gente enxerga no PTT aqui de BH hoje, a gente enxerga 4.641 sistemas autônomos. Lembrando que no Brasil inteiro a gente tem 8.532. Então, metade dos sistemas autônomos do Brasil a gente enxerga na tabela de rotas, enxerga prefixos na tabela de rotas aqui do PTT de BH. Isso é para mostrar um pouco que o PTT de BH é pequeno, não é igual ao de São Paulo, não é igual ao do Rio de Janeiro, não é igual ao de Fortaleza, mas tem bastante gente conectada lá, se não diretamente, indiretamente. Você alcança uma conectividade muito boa ao se interligar no PTT de BH. E daí a gente enxerga, olhando a situação aqui de Minas Gerais, né, e Belo Horizonte, AS, sistemas autônomos a 80 quilômetros aqui, temos 226. 200 deles, a gente enxerga prefixos anunciados lá na tabela de rotas do PTT. Só que só 31 estão diretamente. Os outros estão atrás de alguém, atrás de outro provedor. Enfim, alguns desses estão em São Paulo. E uma coisa interessante, eu vejo, por exemplo, desses AS que estão aqui perto, tem 36 que estão em São Paulo e não estão aqui em BH. Tem 10 que estão no Rio de Janeiro e não estão aqui em BH.
Então, isso daqui eu acho que é uma situação assim que dá para melhorar, e eu vou tentar incentivar vocês a melhorar isso, mostrar um pouquinho das características e da importância de se conectar no PTT de BH, num PTT mais próximo, num PTT regional. Então, aqui, em Minas Gerais, a gente tem 853 AS, é um dos estados com mais sistemas autônomos do Brasil. Quase 10% dos AS do Brasil estão aqui em Minas. 402 desses AS estão pelo menos a sede deles, né, o endereço que a gente pega lá no Ruiz, do Registro BR, estão a 200 quilômetros aqui do PTT, dos data centers do PTT. E 226 estão a 80 quilômetros ou menos. Então, eu esperaria ter pelo menos esses 226, talvez um pouco mais, conectados no PTT de BH. Porque o cara que está numa distância de 80 quilômetros, normalmente tem uma viabilidade de conexão. E aqui a distribuição dos AS que estão conectados no PTT de BH. A maioria é de Belo Horizonte região, eu vejo aqui 62 nesse ponto, mas a gente tem AS de outras regiões do Brasil também que vêm se conectar no PTT de BH. Bom, vamos lá. Para se conectar no PTT, tem que ser um sistema autônomo. Eu imagino que a maior parte de vocês aqui, que trabalha como provedor, já tem um sistema autônomo, já é um sistema autônomo. Se não é, vale a pena ser. Ah, mas, Moreiras, não tem IPv4 mais hoje. Tá, mas a internet está migrando toda para o IPv6. Né? E mesmo que você se conecte no PTT só em IPv6, há vantagens, há conteúdos, há troca de tráfego possível. E você pode obter um bloco IPv4 ainda, seja entrando na fila de espera, lá do próprio Registro BR, tentando um bloco de recuperação, como através de uma transferência, né, no mercado, aí, conseguindo. Ser um sistema autônomo indica a maturidade da rede, indica a profissionalização, te dá mais controle sobre a rede, controle sobre a qualidade que você consegue. Então, normalmente, um provedor que não é um sistema autônomo, ele só tem um provedor de trânsito. Tem uma rede que ele fica pendurado nesse provedor de trânsito e toda a política de roteamento, toda a conectividade da internet, essa operadora, esse provedor é que vai fazer. Agora, quando você é um sistema autônomo, você pode ter múltiplas conexões, múltiplos caminhos para os pacotes e você pode cuidar melhor da sua qualidade, você pode decidir a sua política de roteamento de uma forma a melhorar o que os seus clientes experimentam, né? Por exemplo, eu tenho um monte de cliente gamer e não está legal. Tudo bem, você vai escolher um provedor que vai ter uma conectividade melhor para aqueles servidores lá onde estão os games e vai acertar o roteamento para aqueles destinos, por exemplo, irem por ali. Enfim, você tem possibilidades de fazer ajustes finos no seu roteamento, se você é um sistema autônomo, se você tem múltiplos provedores e se você está conectado em PTTs. Por que estar em um PTT? Né? Procurando mais qualidade, mais velocidade, uma experiência melhor do usuário, mais controle sobre o tráfego, mais resiliência, organização da infraestrutura, menos intermediários e menores custos. Eu sei que a maior parte de vocês procura estar no PTT, primeiramente, procurando menores custos. Eu vou me conectar no PTT de São Paulo, porque lá eu pego o Google de graça, pego o Facebook de graça, pego o Netflix de graça, pego sei lá mais quem de graça. E é legal, é muito bom isso. Não só você pega de graça, entre aspas, porque tem o custo do transporte até lá, tem o custo da conexão no PTT, mas você pega com um custo menor, como você pega com uma boa qualidade, porque você vai ter uma conexão direta, tal, né? Isso é super legal, né? Mas tem outros fatores aí, né? Tem que se pensar, o que a gente, vamos dizer assim, o que eu vou fazer aqui, marketear aqui em relação ao PTT, é que o PTT é uma solução para você ter uma melhor qualidade, inclusive o PTT de BH, inclusive um PTT regional. E sim, você pode ter menores custos, né, mas nem sempre você procura um PTT só por conta de ter menores custos. E nem sempre você consegue menores custos. Às vezes você vai pagar um pouquinho mais caro, mas vai ter mais qualidade.
Bom, o que é um PTT, para quem não sabe do que eu estou falando até agora, certo? O PTT é uma plataforma na internet que está lá num data center ou em um conjunto de data centers. Aqui em BH, hoje está lá no data center da RNP, na universidade, está no data center da Algar lá na Serra e no data center da Prodenge. Da Prodenge. Então, tem um conjunto de data centers interligados com os equipamentos do PTT lá, que são, na maior parte, switches, é uma rede de switches, uma rede L2, e vocês, provedores, redes, vão lá e se interconectam e fecham uma sessão BGP com um equipamento que a gente chama de route server, que é um roteador que repassa as sessões BGP de um para os outros. Então, é uma conexão tipo em estrela. Um monte de sistemas autônomos conseguem se conectar num lugar só e trocar tráfego entre si. É algo que, se vocês fossem fazer entre si, vocês teriam que fazer conexões bilaterais, acertar um monte de acordos, fibras para lá e para cá. Então, o PTT ele cria uma conexão no tipo estrela, ele centraliza as conexões. E o que você pode fazer no PTT? Para começar, peering. Peering, o que é? A troca de tráfego. É quando um sistema autônomo permite que o outro sistema autônomo acesse a sua rede. Então, é diferente do trânsito. No trânsito, quando você contrata uma operadora, ou quando você é operador e alguém te contrata, você está anunciando todos os prefixos do cara na internet, você está levando o tráfego todo dele para a internet e trazendo o tráfego para ele da internet. No peering, não. No peering é assim, eu tenho um provedor, fulano de tal tem um provedor. Então, ele acessa o que está na minha rede, eu acesso o que está na rede dele, e ninguém leva pacote do outro para a internet. É uma troca local. É uma troca local. É como se as duas redes... Como se não, é assim. As duas redes acabam tendo uma conexão direta, mais direta, e uma acessa a outra. E, normalmente, no peering, isso é uma relação colaborativa. Normalmente, uma empresa não cobra da outra por isso, porque é bom para as duas. Certo? Bom, isso é legal entre dois provedores de acesso e é legal também entre provedor de acesso e provedor de conteúdo. Na verdade, entre provedor de acesso e provedor de conteúdo fica muito bom. É o que normalmente vocês procuram. Eu quero acessar o Netflix. Por quê? Porque o Netflix tem um monte de conteúdo, né, e meus usuários estão interessados nele, tem um monte de tráfego para lá, e o Netflix está interessado em acessar os seus usuários, então é bom para você e bom para o Netflix. Certo? Podia pegar qualquer outro cara. É bom para você, é bom para a Prodenge. A Prodenge quer acessar os cidadãos, tem um monte de serviços lá, não tem tanto tráfego que nem o Netflix. Mas e os seus usuários são os cidadãos que têm que acessar os serviços lá do Estado, da Prefeitura e do governo no geral, vamos dizer assim, e estão interessados em acessar ali. Né? Então, fica legal. Mas entre provedores também tem. Imagina agora na pandemia. Na pandemia, muita gente foi trabalhar em home office, certo? Aí o cara na casa dele tem um provedor. Aí a empresa tem outro provedor. Aí ele tem que fazer uma VPN para acessar um negócio que está lá na empresa. Agora, imagina se esses dois provedores aqui de BH, que são a empresa é basicamente vizinha do cara, mas os dois provedores não estão interligados aqui em BH. Um contrata uma operadora A, outro contrata a operadora B, sei lá, um contrata a Vivo, outro contrata a TIM, e saem por lugares diferentes, e daí ninguém está se conversando aqui em BH, nem esses provedores diretamente e nem as operadoras dele. O que vai acontecer? Os pacotes vão dar uma voltinha lá em São Paulo e voltar, ou às vezes dão até mais longe. E daí vai ficar o quê? A VPN vai ficar lerda para o usuário, vai ficar lenta. Mas se eu me conectar diretamente com outro provedor, quanto que vai ser o tráfego disso aí? Vai ser baixinho, você não vai nem enxergar no MRTG. Mas o teu usuário vai ver que a VPN está rápida, certo? Vai ver que está funcionando direito. Não só, é um exemplo, tem outras coisas, tem outros exemplos de conexões que são diretas entre usuários. Sei lá, chamadas VoIP, chamadas de vídeo, troca de arquivos daqueles esquemas de peer-to-peer, tem jogos... Tem várias aplicações da internet que são conexões que a gente chama peer-to-peer, usuário para usuário, certo? E os provedores locais estarem interconectados melhoram essas conexões e dão uma sensação de mais qualidade para o usuário. Então, o peering aqui no desenho, mostrado aqui, o que é? Olha, tem um sistema autônomo conectado no PTT, outro sistema autônomo, e um acessa a rede do outro. Aqui, eles fazem peering.
Então, nenhum leva os pacotes do outro lá para a internet, mas um acessa a rede do outro. Isso aqui é a principal razão da existência do PTT, é a principal coisa que o PTT faz. Né? Então, acesso ao tráfego local, eu já falei isso aqui, né? A importância disso, só reforçando um ponto. É legal quando a gente procura e quando está disponível no PTT, uma rede que oferece bastante banda, tipo assim, sei lá, aqui no PTT de BH, vamos dar um exemplo. A Globo.com está no PTT de BH, certo? Então, quando os seus usuários têm lá o Globoplay e assistem vídeos, o vídeo, o filme, a novela, sei lá o que o cara está assistindo, o jogo ao vivo que está passando ali, aquilo gasta uma banda legal. E é legal para você fazer o peering com essa rede que tem essa banda, porque é uma banda que você está economizando, que você não está buscando via operadora, via internet, certo? Mas também serviços que não têm isso, tipo você fazer peering direto com a prefeitura, com o governo do estado, com a universidade, são coisas que têm uma banda super baixa, mas o usuário percebe uma mudança de qualidade, uma melhoria da qualidade. Então, o cara que é aluno da UFMG, você está lá conectado diretamente com a UFMG, ele consegue acessar toda a infraestrutura da universidade, bibliotecas, trabalhos, Moodle, sei lá o que tem lá, rapidamente. Você não vai nem ver isso no MRTG, você não vai nem ver isso nos teus gráficos, mas o usuário vai perceber. Bom, o que a gente tem aqui no PTT de BH? O que a gente já tem hoje no PTT de BH? Tem conexões, por exemplo, com conteúdos locais, aqui eu estou colocando. Tem as universidades, tem a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, a rede das universidades, a UFMG, o POP da RNP aqui na UFMG, tem a PUC Minas conectada. Infraestrutura da internet. A gente tem uma cópia, um Ncast do DNS raiz do .br, a gente tem o LRoot da ICANN. Então, não sei se vocês sabem como funciona o DNS. Sempre que você vai fazer uma pergunta, a primeira consulta que o recursivo do DNS faz é para a raiz. Para a raiz lá para esse root server. Então, tem uma cópia disso no PTT. Se você está conectado no PTT, as consultas DNS dos seus servidores, dos seus usuários, são mais rápidas. Isso dá mais velocidade em geral para o usuário. Temos a Prodend e a Prodabel conectados no PTT, temos a Globo.com e temos já há algum tempinho, desde o final do ano, o OpenCDN operando com o Netflix. E pouca gente está fazendo uso disso ainda. Está aberto, por enquanto está aberto no PTT isso. Basta você anunciar a community, o Netflix pede para a gente anunciar uma determinada community para dizer eu quero receber os prefixos do Netflix. Está aberto isso daqui. E logo a gente vai ter novidades, vai ter outras CDNs, eu vou falar disso. Então, acesso a CDNs. O que são as CDNs? CDNs são as redes de distribuição de conteúdo, certo? Algumas empresas têm redes próprias, como o Netflix, como o Google, como o Facebook, eles montam redes próprias de distribuição de conteúdo, e tem empresas especializadas em distribuir conteúdos de terceiros, como a Akamai, a Cloudflare e outros. Os PTTs são pontos muito legais para essas infraestruturas se conectarem, para essas redes se conectarem. Então, um PTT é um ponto muito legal para a Globo, para o Netflix, para o Google, para a Akamai. Por quê? Porque tem um monte de provedor conectado lá e eles querem justamente isso, distribuir o conteúdo para os usuários que estão atrás lá dos provedores, certo? Só que o Brasil é muito grande e quando tem os PTTs maiores, eles são, vamos dizer assim, atrativos melhores. Quanto maior o PTT, mais provedores tem conectados, mais atrai. Esse povo põe na ponta do lápis. Tipo, eles têm que fazer um investimento. Imagina, para um Google, para um Netflix, para uma Globo, virem aqui para Belo Horizonte e criarem uma infraestrutura, eles têm que ir alugar um data center, sei lá, um cage, um rack, 2 racks, quantos racks que os caras vão precisar. Tem que contratar a banda internet para alimentar os servidores deles, para gerenciar os servidores deles. Tem todo tem o custo dos servidores, o custo de gerenciamento daquela plataforma. É uma coisa que eles vão botar na ponta do lápis. Cara,
está compensando já eu conectar em Belo Horizonte para isso? Já tem um número suficiente de provedores, tem uma estrutura boa de data center, tem banda com um preço razoável para conseguir fazer isso? Vocês vão fazer a continha no lápis. E às vezes compensa e às vezes não compensa. Certo? Então, BH, a gente ainda não tem muitas CDNs aqui. O projeto OpenCDN, que a gente trouxe para cá, é um projeto que tenta diminuir um pouquinho essas barreiras. É um projeto de compartilhamento de infraestrutura. Então, a gente fez acordos aqui com provedores, a gente fez acordos com a Century Telecom, que está nos cedendo o data center, e uma banda internet para começar o projeto para alimentar os caches. A gente fez acordo com a Sempre Telecom, que também está nos fornecendo banda internet para alimentar esses caches, e a gente está chamando as CDNs. O Netflix já veio e já está disponível. O Google vai chegar daqui a poucas semanas. O Google, a gente está fazendo um upgrade, ele está fazendo um upgrade dos servidores deles lá de Fortaleza, que estão em Fortaleza, e os servidores que vão sair de Fortaleza, eles vão vir para cá. Esse upgrade está sendo feito essa semana lá. Na hora que ele estiver pronto, os servidores já vão ser encaixotados e vem direto aqui para Belo Horizonte. Então, a gente espera que, sei lá, 2, 3 semanas, a gente já vai ter o PTT disponível dentro do OpenCDN, não é direto no PTT. Então, qual que é o esquema do OpenCDN? O OpenCDN é um projeto de compartilhamento de infraestrutura. Por enquanto, pelos acordos que a gente fez com os parceiros locais, aqui com a Century e com a Sempre, a gente não está tendo custo. Então, a gente não vai repassar o custo. Mas logo, logo, a gente vai começar a ter custo. A gente vai ter que pagar a banda internet, vai ter que pagar a data center, e daí a gente vai ratear esse custo. Vai ter um valor por megabit para o uso dos serviços que estão atrás do OpenCDN. Porque a gente é sem fins de lucro, mas a gente vai querer, nesse projeto, ficar no 0 a 0. Como esse projeto são despesas operacionais mensais com data center, com banda internet, não dá só para a gente pegar o dinheiro lá do ponto .br e jogar nisso. Não dá para fazer isso a fundo perdido para sempre. Então, mais para frente, deve ter um custo nisso. Aqui, eu sei que está pequenininho, mas são alguma relação de PTT, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, com uma lista de CDNs, de empresas que trazem conteúdo aí, que trazem conteúdo. Então, a gente vê que São Paulo, a gente tem, sei lá, 28 CDNs lá. Rio de Janeiro, 18, Fortaleza, 15. E assim vai para frente. Aqui em BH, hoje, basicamente, a gente tem a Globo.com e, dentro do OpenCDN, agora o Netflix. E, logo mais, a gente vai ter outras. Vai ter o Google e a gente está conversando com outras CDNs também, tentando convencê-los a vir para cá. Então, vamos lá. Isso aqui é um esquema gráfico do OpenCDN. Então, o OpenCDN, a gente tem um sistema autônomo e a gente é um usuário do PTT aqui de BH. A gente está instalado lá no data center da Century Telecom e a gente tem transporte, na verdade, lá para São Paulo, da Century Telecom, da Sempre Telecom, que fizeram os acordos aqui com a gente. E daí a gente consegue alimentar esses caches locais aqui, que por enquanto aqui é só o Netflix, mas daqui 2, 3 semanas vai ter a Globo, desculpa, não, vai ter o Google, e talvez a gente tenha outras aí, outras CDNs com quem a gente está conversando. Bom, dentro do PTT, para ir já finalizando aqui, a gente consegue também fazer compra e venda de trânsito IP. Então, se você fornece trânsito IP, você pode vender isso para os outros usuários do PTT. Você faz VLANs bilaterais e consegue fornecer isso. E se você quer contratar um trânsito, tipo um trânsito backup, você pode fazer isso, aproveitar a sua conexão do PTT para fazer isso. Que mais? Transporte. Se você é uma rede que tem fibras, em Belo Horizonte, nas cidades vizinhas, tal, você pode vender o transporte para outros sistemas autônomos que não têm essa rede ou não têm essa rede naquele lugar, para eles que eles cheguem até o PTT. Certo? É uma oportunidade de negócio para vocês também. Compartilhamento de porta. Qualquer usuário, qualquer empresa, usuário do PTT, que tem lá uma porta, está conectada, ela pode compartilhar aquela porta com outros. É como se fosse assim uma revenda de porta.
Então, eu sou um sistema autônomo, eu estou conectado lá no PTT de BH, e eu tenho uma rede aqui que vai para o interior de Minas Gerais. E no alcance dessa rede, tem outros sistemas autônomos, outros provedores que não estão no PTT de BH ainda. O que você pode fazer? Você pode falar para eles, olha, eu levo vocês até lá, vem aqui, se conecta aqui comigo na cidade X, por dentro da minha rede, eu te levo até a porta onde eu já estou conectado no PTT de BH. Isso a gente chama de SIX. Né? SIX é o apelido que a gente dá para porta compartilhada. Então, você que já é ou vai se tornar um usuário do PTT de BH, você tem essa possibilidade, você pode explorar isso comercialmente, esse tipo de transporte de terceiros até o PTT de BH. Uma outra oportunidade é ser um PIX. O que é um PIX? PIX é parte da infraestrutura do PTT. PIX é o data center, é o POP do PTT, vamos dizer assim, é o data center onde o PTT instala a sua infraestrutura. Então, aqui, hoje, em BH, a gente tem os PIX como eu falei já antes, da RNP, da Prodenge, e 2 PIX da Algar Telecom. Há oportunidades, obviamente, para outros PIX. Na verdade, a gente já tem outros PIX pensados aí, e eu já vou falar para vocês. Aqui é uma estrutura, um desenho para vocês entenderem melhor o que é o PIX e o que é o SIX. Então, isso daqui é a infraestrutura do PTT. O PIX é o data center onde o NIC-BR instala os equipamentos lá para criar o PTT. Então, o que a gente faz? Geralmente a gente faz um acordo onde a empresa ou a instituição que tem esse data center, ela vai nos ceder essa fibra ótica, é custo da empresa do PIX, do data center, e ela vai nos ceder um espaço lá em rack, um espaço para a gente colocar o rack, energia elétrica, ar-condicionado, todo colocation, vamos dizer assim. Isso a gente não remunera o PIX. Aonde que o PIX consegue algum retorno financeiro? Cross-connect, vendendo o link para alguém chegar lá. Basicamente isso. O PIX ou cobra a entrada ou um cross-connect ou algo assim. Bom, vamos lá. Esses daqui são os PIX que a gente tem hoje em BH, ali localizados no mapa. Só que a gente tem 3 novos que já estão com tudo certinho para entrar em operação. Já deveriam até ter entrado em operação, eles só não entraram ainda antes desse evento, porque metade da equipe lá que faz essa instalação de equipamentos pegou Covid, tiveram que adiar por algumas semanas, né? E, enfim, isso está agendado para a semana de dia 17 a 20, para a equipe de infraestrutura do PTT vir aqui, e fazer a instalação dos equipamentos na Century, na Sempre e na Eletronet. Então, vamos ter 3 boas opções aí de data centers com localizações diferentes. Eu sei que aqui em BH o pessoal reclama muito, está difícil de entrar na RNP, está difícil de entrar na universidade, que é o PIX que não é comercial. Tal. Melhorou a situação já da universidade, porque foi passada uma fibra até um armário, que agora fica na entrada, do lado de fora. Tal. Então, já foi equacionado bastante, tá bem melhor, vamos dizer assim, do que no ano passado, do que anteriormente lá. Ainda precisa se fazer obras para ter outras fibras em outras entradas da universidade, mas hoje vocês já vão ter uma facilidade maior de chegar lá na RNP. Agora, vamos ter 3 opções novas. A Century, a Sempre e a Eletronet. Então, vocês podem procurar, já está disponível lá no meu iX. Eu quero me conectar no data center da Sempre, certo? Vai lá, já pede a conexão, procura o Johnny ali, procura o Johnny ou o standzinho da Sempre em algum lugar e fala com ele, como que vai ser a condição comercial para eu me conectar no data center da Sempre para entrar no PTT. Aí ele ou o pessoal da Sempre, ou o pessoal da Century, ou o pessoal da Eletronet, acredito que as 3 empresas estejam aqui no evento, procurem-os, aliás, e vejam aí as condições e se preparem. Bom, qualquer serviço aí que roda sobre IP pode ser usado no PTT. Deixa eu só falar mais uma coisa, por exemplo, coisas interessantes assim do OpenCDN e do PTT. Vou dar um exemplo que aconteceu esses dias.
Salvador. Salvador foi o nosso piloto do OpenCDN. Salvador a gente tem lá no OpenCDN o Google, a Globo, a Akamai, o Netflix e a Asion. Tem um pouquinho mais de CDNs do que tem aqui, foi a primeira que a gente fez. Jamais CDNs se convenceram a entrar lá. Então, uma coisa legal lá de Salvador é que o PTT cresceu tanto depois de entrar esse projeto, tal, que uma dessas CDNs vai sair do projeto. Como assim, Moreza? Sair do projeto não é um negócio ruim? Não, é ótimo, porque eles viram que o PTT já está maduro o suficiente, com provedores suficientes, para eles investirem numa infraestrutura própria. Então, eles estão saindo da infraestrutura compartilhada e estão se conectando direto no PTT com uma infraestrutura própria. Vão conseguir atender todo mundo, não só quem topou compartilhar os custos do OpenCDN. Isso é legal. Outra coisa que aconteceu em Salvador agora recente. O cabo submarino lá da TIOS rompeu, está rompido ainda. Foi um rompimento em águas profundas, eles estão demorando pra caramba para conseguir se resolver. Então, o OpenCDN salvou a pele de muita gente lá. Teve muito usuário que tinha entrado no comecinho do projeto, já não estava mais, porque o cara gostava de ir buscar os pacotes lá em São Paulo, e buscar lá os conteúdos em São Paulo, tá pedindo, pelo amor de Deus, me coloca de novo aí no OpenCDN, e entra, e fomos colocando. Então, tipo, quando teve o rompimento do cabo, o tráfego do Google dobrou de um dia para o outro. O tráfego de todas as CDNs aumentou pra caramba lá. Então, é interessante vocês terem a conexão local. Imagina que uma rota de fibra muito grande, aí uma rota de fibra que muita gente usa, fica indisponível aqui em BH. Cara, você está conectado a outros provedores e você está conectado a uma parcela de conteúdo que esteja aqui perto, já é bom por conta de que está mais perto, é mais rápido, é mais interessante. Mas, se você tem uma indisponibilidade de outros caminhos, isso começa a se tornar tipo essencial. E tudo bem que aqui a gente não depende de uma rota de cabo submarino. Tal, em Belo Horizonte está melhor conectado, tem mais caminhos de saída de fibra aí. Mas sempre pode acontecer algum problema. E você está conectado com outras empresas, possibilita, cara, minha internet cai, minha operadora caiu. Tem N outros provedores que já estão conectados com você, que já estão lá conectados com você, e que você pode ligar para o cara e falar, cara, a gente já está conectado, vamos fechar só uma sessão BGP aqui, você emergencialmente me atende? Bom, gente, é isso daí, meu tempo está esgotado, o pessoal já está brigando comigo ali. Agora tem uma palestra bem interessante que eu quero assistir também, certo? E muito obrigado pela atenção de vocês. Eu estou no stand do NIC-BR, Rodrigo Regis também. Não dá tempo de fazer perguntas aqui, mas eu estou por aí hoje, amanhã, o dia inteiro, para conversar com vocês e dar mais detalhes. E a gente vê como pode fazer alguma coisa aí juntos. Obrigado.